Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é tipos de matrizes, dando sequência a uma série de aulas sobre matrizes. Espero que vocês gostem, que vocês compreendam e que continuem assistindo as outras aulas, ok? Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir e não esqueçam de se inscrever no canal para receber as notificações de todas as aulas que eu for lançando. Vamos lá? Tipos de matrizes. Vamos lembrar primeiro o que é uma matriz? A matriz é do tipo A, M por N. A é a matriz. M por N é o número de linhas e o número de colunas que essa matriz vai ter. Matriz é um tipo de tabela, onde eu organizo através de parênteses ou através de colchetes. A minha matriz vai ter linhas. Aqui, ó, o primeiro número ao lado da minha letra é o número de linhas que a minha matriz vai ter. Então, a minha matriz aqui vai ter duas linhas. E o segundo número, o N, é o número de colunas. Ela vai ter 3 colunas. A coluna 1, a coluna 2 e a coluna 3. A linha 1 e a linha 2. Nesse caso aqui, a minha matriz vai ter 3 linhas e 3 colunas. Uma matriz 3 por 3 ou de ordem 3. Vai ter a linha 1, vai ter a linha 2 e vai ter a linha 3. E também terá 3 colunas. A coluna 1, a coluna 2 e a coluna 3. E os elementos dessa matriz são dados pelo A minúsculo, A e J, onde I é a linha em que ele se encontra e o J é a coluna que ele se encontra. Por exemplo, o primeiro número de uma matriz é o A1, 1. Primeira linha, primeira coluna. O segundo é o A1, 2. Primeira linha, segunda coluna. E o terceiro é o A1, 3. Primeira linha, terceira coluna. E na segunda linha? É o A, agora não é mais 1, que ele está na segunda linha, 2, 1. Segunda linha, primeira coluna. A, 2, 2. Segunda linha, segunda coluna. A, 2, 3. Segunda linha, terceira coluna. Então, os elementos de uma matriz são dados pelo A minúsculo e a matriz é dada pelo A maiúsculo. O A maiúsculo vai me dizer quantas linhas e quantas colunas. E o A minúsculo vai dizer em que linha e em que coluna o elemento de uma matriz se encontra. Aqui, uma matriz 3 por 3 ou de ordem 3. O primeiro elemento, A1, 1. O segundo, A1, 2. E o terceiro, A1, 3. Primeira linha, e aqui a coluna. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Sempre o primeiro número é o da linha. O segundo é o da coluna em que ele se encontra. Aqui na segunda linha eu vou ter o A, todos vão começar com 2, porque estão na segunda linha. Então, A2. E a coluna? Coluna 1, coluna 2, coluna 3. E na terceira linha, todos vão começar com A3. Por quê? Porque todos aqui estão na terceira linha. E o primeiro número é da linha. E a coluna? Coluna 1, coluna 2, coluna 3. E dessa forma, a gente monta as nossas matrizes, tá? Ou pelos parênteses, ou pelos colchetes. Isso é só uma lembrança. Nós temos aula sobre matriz, que isso aqui é trabalhado mais a fundo, ok? Então vamos lá. Tipos de matrizes. Nós temos primeiro a matriz linha. O que é uma matriz linha? Que só possui uma linha. Ela não tem mais de uma linha, ela só vai ter uma linha. Aqui eu tinha 2, aqui eu tinha 3 linhas. Na matriz linha, ela só tem uma linha. Ela pode ter mais colunas, 2 colunas, 1 coluna, 3 colunas. Mas ela vai ter somente uma linha. No caso é o A11, A12, A13, A14. Ela não vai ter nenhum número, nenhum A aqui seguido pelo número 2. Porque o A2, alguma coisa, é a segunda coluna. O A3 é a terceira coluna. Então vai ser sempre A1, alguma coisa. A11, A12 da segunda coluna. Se tivesse mais uma coluna, AI3. Que nem aqui, ó. Aqui eu tenho uma matriz 1 por 3. Ou seja, uma linha e 3 colunas. Primeiro número da linha, segundo número das colunas. Então, eu fiquei com A11,
A12, A13. Todos têm só uma linha, mas as colunas aqui eu tenho 3 colunas. O exemplo numérico de A13 é 1, 2 e 4. São 3 elementos nas 3 posições, todos eles apenas em uma linha. Quando a gente vê uma matriz com apenas uma linha, a gente diz que é uma matriz linha. Matriz coluna, bem parecido com matriz linha, só que agora em pé, né? Só possui uma coluna. Aqui ela tem 3 linhas. O que mudou agora foi o primeiro número do lado da minha letra A. 3 linhas, tá? E uma coluna. O segundo número sempre vai ser 1 na matriz coluna, porque a coluna sempre vai ser uma só, eu não vou ter várias colunas. Eu tenho aqui a linha A1 com uma na primeira coluna, a linha A2 na primeira coluna e a linha A3 na primeira coluna. Então, apenas uma coluna, nesse caso aqui, e aqui eu tenho 3 linhas, tá? Então, a matriz coluna só possui uma coluna. O segundo número sempre vai ser 1. Um exemplo numérico de uma matriz A3 por 1 é 0, 2 e 4. Notem que ele está apenas uma coluna e tem a linha 1, a linha 2 e a linha 3. Matriz nula. Todos os elementos iguais a 0. Então, na matriz nula, aqui no caso eu tenho uma matriz 2 por 2, e aqui eu tenho uma matriz 3 por 2. Todos os elementos da matriz nula têm que ser 0, senão ela não é nula. Para eu considerar uma matriz nula, todos os elementos dela têm que ser 0. Não importa se vai ser uma matriz linha, uma matriz coluna, uma matriz quadrada, não importa. Ela tem que ter todos os elementos iguais a 0. Matriz quadrada tem o mesmo número de linhas e colunas. Na matriz quadrada, o M é igual a N. Que M? O M é o número de linhas, tem que ser igual ao número de colunas. Se o número de linhas não for igual ao número de colunas, não é uma matriz quadrada. Ela tem que ser quadrada. O que ela tiver de linha, ela tem que ter de coluna. Nesse caso aqui, nós temos uma matriz 2 por 2. Quando uma matriz é quadrada, a gente não precisa falar 2 por 2, 3 por 3. A gente pode falar matriz de ordem 2. No caso da matriz 3 por 3, matriz de ordem 3. Uma matriz de ordem 3, uma matriz de ordem 2. Ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, na matriz de ordem 2, A11, A12, A21, A22. Ou seja, eu tenho 2 linhas e 2 colunas. Aqui na matriz de ordem 3, eu tenho A11, A12, A13. Primeira linha, primeira, segunda e terceira coluna. A21, A22, A23. Segunda linha, todos começam com 2. Primeira, segunda e terceira coluna. A3, A3, A3. Terceira linha. 1, 2, 3. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, sempre que eu falar, olha, uma matriz de ordem 3, uma matriz de ordem 2, é uma matriz quadrada em que o número de linhas é igual ao número de colunas. E na matriz quadrada, nós temos a diagonal principal e a diagonal secundária. O que é diagonal? É inclinado, ok? Nós temos aqui a diagonal principal. A diagonal principal começa sempre do A11, tá? Vai sempre começar pelo primeiro elemento aqui da esquerda, pelo A11. Então, a diagonal principal aqui é isso, ó. Ela começou no A11 e no A22. Essa é a diagonal principal. E aqui, qual é a diagonal principal? Começa no mesmo lugar, sempre no A11, no primeiro elemento da esquerda. E vai passando por todos os elementos. A11, A22, A33. Em todos os elementos em que a linha e a coluna são iguais. Então, aqui nós temos o A11, A22 e o A33. Essa aqui é a diagonal principal, tá? É a que começa no A11 e vai até o final, passando pelo meio. A gente chama de diagonal principal. Tá? Aqui também, diagonal principal. Diagonal principal. E também na matriz quadrada, nós temos a diagonal
secundária. O que é diagonal secundária? É a que está aqui, pega do último termo, tá? Do último elemento até o final. O contrário da diagonal principal, ó. Ela vai pegar do último, atravessar o do meio e vir para cá. Vai pegar da direita para a esquerda. Ela vai pegar o A1, 3, A2, 2 e o A3, 1. No caso da diagonal, que está na ordem 3, tá? De 3 por 3. Vai pegar esses três elementos. A1, 3, A2, 2 e A3, 1. Essa é a diagonal secundária. Diagonal secundária. Isso só serve para a matriz quadrada, tá? A gente só acha a diagonal principal. E a diagonal secundária é na matriz quadrada. E essa matriz quadrada aqui, como é que vai ficar a diagonal secundária? Aqui, ó. Ao contrário, começa a última do lado direito e vem até o final. Aqui no caso, a diagonal secundária é A1, 2 e o A2, 1. Atravessou esses dois elementos. Então, nós temos em toda a matriz quadrada, nós teremos a diagonal principal e a diagonal secundária. Diagonal principal, diagonal secundária. A principal sempre começando do A1, 1. E a secundária do outro lado, oposto a ele. Ó. 1, 1, na outra ponta começa a secundária. Então, nós temos a diagonal principal e a diagonal secundária. Em qualquer matriz quadrada, nós teremos essas duas diagonais, tá? Vamos ver mais matrizes? Vamos lá? Matriz identidade. Todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros são nulos. Tem que ser quadrada. Então, para eu dizer que uma matriz é uma matriz identidade, todos os elementos da diagonal principal, começa no A1, 1, lembra? Todos os elementos têm que ser 1. A diagonal principal tem que ser igual a 1. Todos os elementos. E os outros têm que ser nulos. Ou seja, o restante é 0. Na diagonal principal nós teremos 1. E o restante será nulo, ou seja, será 0. Isso aqui é um I2. Esse I é identidade. I2 quer dizer que é uma matriz 2 por 2. Tá? O I2 quer dizer o quê? É uma matriz identidade 2 por 2. Tá? No caso aqui, vou botar aqui, 2 por 2, tá? É uma matriz identidade, por quê? Porque todos os elementos da diagonal principal são 1 e o restante são elementos nulos. I2, uma matriz 2 por 2. I3, uma matriz identidade 3 por 3. Tá? 3 linhas e 3 colunas. A mesma coisa. A diagonal principal, ó. Todos os elementos da diagonal principal serão iguais a 1. Diagonal principal é igual a 1. E os outros elementos serão 0, serão nulos. Tá, ok? E 4. Identidade, 4. Matriz, identidade, 4. 4 por 4. 4 linhas. Ó, 1, 2, 3, 4. 4 colunas. 1, 2, 3, 4. Só posso ter matriz identidade se a minha matriz for quadrada, tá? Ela tem que ser quadrada e todos os elementos da minha diagonal principal têm que ser iguais a 1. E os outros elementos têm que ser 0. Se aqui não for todos os elementos 1 e aqui tiver algum número que não seja 0, ela não é uma matriz identidade, tá? A matriz identidade, para I J igual a 1, o I tem que ser igual a J. O que quer dizer IJ igual a 1? Eu tenho que ter o I é igual a J, ou seja, o número da linha será igual ao número da coluna. IJ é igual a 1. Tanto I quanto J será 1. Se eu tivesse que colocar, aqui seria quem? O A1, 1 e aqui o A2, 2. Tá ok? O A1, 1 dá 1 e o A2, 2 dá 1. Ou seja, sempre o I vai ser igual ao J, para dar 1 aqui. Aqui, ó, A1, 1, A2, 2 e A3, 3. Então, para que dê 1 na minha diagonal principal, eu vou passar pelos elementos em que o I é igual ao J, tá? Para que isso aconteça. E aqui, ó, A1, 1, A2, 2
A, 3, 3 e A, 4, 4. I igual ao J. Quando I for igual ao J, eu tenho que ter todos os elementos 1 para que isso aqui seja considerado uma matriz identidade. E o A e J igual a 0 é quando o I é diferente de J. Em todos os casos em que o I é diferente de J, eu tenho que ter resultado nulo, 0, ok? Então, aqui, os elementos que I são diferentes de J. Por exemplo, A, 1, 2, o I é diferente de J. A, 1, 3, o I é diferente de J. Todos esses aqui, o I, são diferentes de J. Tem que ser nulos, tem que ser 0. E quando o I for igual a J, os números forem iguais de linha e coluna, tem que dar 1. Aí essa é a condição para que a gente tenha uma matriz identidade. Matriz quadrada, ok? Tem que ter a diagonal principal, todos os elementos 1, e o que não é da diagonal principal tem que ser elemento nulo, 0. Matriz escalar. Na matriz escalar, todos os elementos da diagonal principal são iguais e os outros elementos são nulos. É bem parecido com a matriz identidade. A diferença é que na matriz identidade, os elementos da diagonal principal são 1. E na matriz escalar, não. Pode ser outro número que não seja 1. Se for 1, é identidade. Pode ser 2, pode ser 3, 4. Qual é a condição? Que todos os elementos da diagonal principal têm que ser iguais, tá? Esses elementos da diagonal principal têm que ser iguais. Aqui, ó. 1, 2 e 2. Aqui. 3, 3, 3. E se eu quisesse botar 4, 5, 6, mas 5, 5, 5, 6, 6, 6. Os elementos da minha diagonal principal terão que ser iguais para eu ter uma matriz escalar. Só isso? Não. Além dos elementos serem iguais, os outros elementos têm que ser nulos também. Assim como na matriz identidade os outros têm que ser nulos, na matriz escalar também. Diferença básica da matriz identidade para a matriz escalar. Na identidade, a diagonal principal, os números têm que ser 1, o restante nulo. Na matriz escalar, os elementos da diagonal principal têm que ser iguais, tá? E os outros nulos. A diferença é que aqui não vai ser 1. Se for 1, é identidade. Não sendo 1, tem que ser iguais. Se tiver um diferente aqui, já não é mais uma matriz escalar. Tá? Todos os elementos da diagonal principal têm que ser iguais e os outros têm que ser nulos. Vamos para mais matrizes? Vamos lá? Matriz triangular. Quando acima ou abaixo da diagonal principal for 0. Então, notem o ou aqui, tá? Então, nós vimos a matriz identidade, que todas são iguais a 1 e o restante nulo. Nós vimos a matriz escalar, que todas são números iguais na diagonal principal e o restante é nulo. Na matriz triangular, os elementos da diagonal principal não são iguais, tá? São diferentes. E o que caracteriza essa matriz? Está me dizendo que acima da diagonal principal ou abaixo da diagonal principal, os elementos serão nulos. Ou seja, aqui eu tenho na diagonal principal 1 e o 3. Notem que acima da diagonal principal eu tenho só elementos nulos. Então eu digo que essa matriz é uma matriz triangular. É uma matriz de ordem 2, tá? Tem que ser quadrada. Toda matriz para ter diagonal tem que ser quadrada. E se o princípio é observar, depois da diagonal, se tem elementos nulos, ela tem que ser, para ter diagonal, ela tem que ser o quê? Quadrada, tá? Tudo que eu falo em relação à diagonal é só para matriz quadrada. Então, aqui nós temos uma matriz quadrada em que o elemento superior aqui é nulo. Aqui eu tenho uma matriz quadrada em que o elemento abaixo da diagonal é nulo. Aqui eu tenho uma matriz quadrada em que os elementos abaixo da diagonal são nulos. Aqui eu tenho outra matriz quadrada, os elementos acima da diagonal são nulos. Então, notem que os elementos ou abaixo ou acima da minha diagonal principal têm que ser nulos para ser considerada uma matriz triangular, tá ok? Para eu chamar de matriz triangular, ou acima ou abaixo da diagonal principal, os elementos têm que ser nulos. Matriz diagonal. Aqui
é a matriz diagonal, é o nome da diagonal. Quando acima e abaixo da diagonal principal for zero, ou forem nulos, tá? Então vamos lá, passei a minha diagonal principal aqui. Acima e abaixo da diagonal principal, os elementos são nulos? São zero? São. Então é uma matriz diagonal. Aqui eu passei a minha diagonal, tanto acima da diagonal quanto abaixo da minha diagonal, os elementos têm que ser nulos. Aqui, passei a minha diagonal. Acima e abaixo da minha diagonal principal, os elementos são nulos. Então, eu tenho uma matriz diagonal. Essa matriz aqui, de ordem 4, passei a minha diagonal. Acima e abaixo da minha diagonal são nulos. Então, eu digo que é uma matriz diagonal, tá? Essa é a característica da matriz diagonal. Tanto acima quanto abaixo da minha diagonal, os elementos são nulos, diferente da matriz triangular, que é ou acima ou abaixo. Quando tem nos dois, tanto acima quanto abaixo, eu vou dizer que essa minha matriz é uma matriz diagonal. Ou é triangular, quando for só em um lado ou só no outro, da diagonal, ou ela é diagonal quando for dos dois lados com elementos nulos. Sempre tomando por base o quê? A minha diagonal principal. Passo a minha diagonal principal e observo. Acima e abaixo são zero, ok? Matriz diagonal. Só abaixo ou só acima são zero, ok? É uma matriz triangular, tá? Bem, gente, essa foi a aula de hoje sobre tipos de matrizes e vamos ter outras aulas sobre matrizes ainda, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Não esqueçam de compartilhar, de curtir e de se inscrever no canal para receber as notificações das próximas aulas e para me apoiar, para eu saber que vocês estão gostando das aulas, ok?